Bendito seja o nome de Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Paz dos seus irmãos. Glória seja dada ao nome de Jesus. Hebreus, capítulo de número 12. Será Deus pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos na sua casa, para juntos glorificarmos o nome de Jesus, pois Ele é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Deus seja eternamente louvado pela direção, pela sensibilidade espiritual que os nossos irmãos tiveram em nos convidar para esta árdua missão. Nosso irmão Jairo, presbítero Adriel, pastor Edivaldo, nosso irmão. Muita gente confunde ele comigo, chama ele de que a gente somos irmãos. O camarada mais bonito do que eu, irmão de Djalma. Para mim é um privilégio. Nosso irmão Nilton, que Deus possa abençoar ricamente a todos o grupo que fazem parte, em especial esta igreja do 2 de julho, a qual tenho muito apreço e muito amor. Hebreus, capítulo de número 12, verso 1. Quem achou, diga: a vitória é minha. Leiamos: portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a ignomia, e estar assentado à destra do trono de Deus. Amém? Eu vou lhe pedir que você permaneça com a sua Bíblia aberta. Queremos fazer algumas consultas logo após, posteriormente, no capítulo 11. Amém? Meus amados e queridos irmãos, graças ao nosso eterno e bom Deus, por esta oportunidade que o Senhor nos concede, de estarmos diante de um texto que por demais é conhecido de todos nós, que somos leitores da Bíblia Sagrada. A saber, somos uma igreja a qual temos por base a palavra. Somos uma igreja centenária e chegamos até os dias atuais, não foi por intermédio de sal grosso, nem de rosa, nem de fogueira, mas chegamos até aqui por causa da palavra de Deus. Então a palavra é a nossa base. Então há coisas aqui que vocês vão ouvir, que talvez você nunca ouviu, e às vezes temos que ter humildade para entender e compreender aquilo que Deus está nos propondo nesta noite. Eu cresci e aprendi muitas coisas erradas, e acredito que também você vai se assustar. E quando Deus revelar aqui algumas coisas na sua palavra, tenha humildade e tenha a Bíblia como respaldo, e você vai confrontar e vai entender que o que Deus tem para nós é algo muito maior do que a gente aprendeu. Amém? Quando nós abrimos a Bíblia Sagrada, no seu capítulo de número 12, da carta aos Hebreus, todos nós somos conhecedores e sabedores que a carta aos Hebreus tem a sua autoria anônima. Até os dias atuais, não conseguimos identificar quem foi que escreveu esta carta. Nas mesas catedráticas, até os dias atuais, eles sentam e discutem e tentam aplicar a autoria a algum dos homens da antiguidade. O primeiro que eles apontam é Paulo, mas já descobrimos que não foi Paulo. O segundo homem que eles apontam é o moço de Paulo, doutor Lucas. Já descobrimos que não foi Lucas. Eles também apelam para o nosso irmão Apolo, que era poderoso e eloquente no falar, mas eles também descobriram que não foi Apolo. Então eles resolveram deixar de lado quem foi que escreveu, quem foi inspirado por Deus, e decidiu se apegar à rica mensagem que há nesta carta. Você está participando da maior escola que existe, a escola dominical, e você está bem inteirado no assunto que vai se dar nesta noite,
que estamos estudando acerca desta carta. E você já descobriu na primeira lição da EBD que quem escreveu esta carta escreveu na intenção de encorajar os crentes daquela época que estava passando por um período negro da igreja, onde o povo estava sendo escravizado, onde o povo estava sendo morto, e quem escreveu foi inspirado por Deus para escrever algo que estava no coração de Deus, para encorajar a fé, a esperança daqueles crentes que estavam sendo massacrados. Todos nós somos leitores da Bíblia e entendemos e sabemos que esta época em que esta carta foi introduzida, lógico que foi depois da ascensão de Cristo, lógico que foi depois da expansão do reino aqui na terra, e a igreja se depara com um período negro. Eu não vou listar aqui a maioria dos imperadores que existiu naquela época, mas há um que chama a atenção, e quem nunca leu, leia a sua biografia. Quando você lê, você vai se assustar, você vai ter pena também ao mesmo tempo. Eu estou falando do imperador Nero. Nero, por sua vez, foi o mais sanguinário, mais endemoniado. Alguns era mais perverso, mas Nero triplicou a sua perversidade. A biografia e a história dele conta-nos que uma certa feita, Nero, ele era apaixonado pelo verde da natureza, pelas esculturas que possivelmente naquela época fazia nas árvores, os desenhos que a gente vê nas árvores, nas plantas. E Nero, uma certa feita, ele ficou parado diante do seu jardim, subiu a escada do seu palácio, já decaía a noite, e ele disse: não é possível, de dia eu contemplo a lindeza do meu jardim, mas à noite eu não contemplo. E Nero teve uma intenção, teve uma mente horrível, horripilante, e ele resolveu colocar luzeiros no meio do seu jardim. Pasme os senhores, pasme as senhoras, mas o luzeiro daquele que iluminava o jardim naquela época eram estacas enfiadas, e aquilo que causava a chama para iluminar aquele jardim era nada mais, nada menos do que crentes, aqueles que professavam a mesma fé que eu e você professa. Ele perseguia crente, matava crente, enfiava naquela estaca, colocava pano e o combustível da época, e ali tacava-lhe fogo. Quando aquele corpo era carbonizado, ele substituía por outro corpo, e assim o fogo jamais se apagava no jardim de Nero. Pessoas sofreram, pessoas passaram por intempéries, pessoas sofreram percalço mais do que eu e você. Aí tem vezes que a gente chega no gabinete do pastor e diz: pastor, vou parar. Por quê, meu filho? Porque se levantaram contra mim, falaram contra mim, levantaram a calúnia contra mim, o irmão passou, não me deu paz do Senhor, e eu quero pular fora deste barco, porque o barco está furado, e eu estou desanimado, estou acabado. Você não sofreu a mínima e nem a terça metade do que os irmãos daquela época sofreram. Glória ao nome de Jesus. Então, se eu fosse você, eu permanecia de pé para a glória de Deus. Não parava nem por um minuto, nem para dar satisfação a Satanás. Tudo que o diabo quer que você retroceda, quer que você pare, quer que você olhe para trás, mas nesta noite, a primeira integração do ano de 2018, Deus preparou um banquete espiritual para a tua alma, para você sair daqui alegre, renovado para a glória de Deus. Quando Deus resolve inspirar o escritor aos Hebreus para escrever esta carta, todos nós sabemos, já falei aqui, que foi escrita para renovar, para aguçar a esperança e a fé daquelas pessoas. Quando eu li este texto, algo me chamou a atenção. Quem me conhece de perto e sabe que eu gosto de pesquisar, e eu descobri uma coisa aqui que me chamou a atenção. Para entender isso aqui, eu precisei ter humildade, entender e aplicar para a minha vida, e acredito que você vai aplicar para a sua vida também. O texto começa assim: portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha. E eu fui pesquisar: Jesus, o que é nuvem de testemunha? Eu acredito que você já falou por aí na sua mente, diz assim: eu aprendi que nuvem de testemunha é isto, é aquilo, mas não é nada do que a
gente aprendeu. Permaneça na escola dominical que você vai chegar lá e vai entender o que eu aprendi. Você sabe, compreende que antigamente, nos tempos dos apóstolos, dos profetas, não era todo mundo que tinha acesso à Bíblia, até porque a Bíblia não existia. O que existia era livros, pergaminho, e era uma classe muito alta que poderia comprar, porque os pergaminhos daquela época era muito caro e raro. O apóstolo Paulo, quando estava preso na sua prisão domiciliar, na sua casa, ele escreve uma carta, e no final da sua carta ele diz assim: olha, traz-me Lucas, quando você vier para cá, traga minha capa, porque o tempo é frio. Traga também Timóteo, porque me será útil na minha caminhada, e traga também os meus livros. Eu fui pesquisar e descobri que não eram livros seculares, não era a Bíblia que você carrega, até porque a Bíblia veio ser formulada séculos depois. Eram os livros, eram os profetas, eram as leis. Cada livro naquela época dava-se um pergaminho, não era a Bíblia. Alguém entendeu por bem pegar os pergaminhos, imprensar, colocar dentro de uma Bíblia e dividir ela em capítulos e versículos. Antigamente não era dividido em capítulos e versículos. Aí aqui eu descobri um erro clássico, não é um erro da essência da palavra, porque a palavra ela não se contradiz, não tem erro, ela é perfeita e é a palavra de Deus. Mas o homem, quando ele resolveu dividir em capítulos e versículos e vírgulas, aconteceu alguns erros de percurso acidental, e eu percebi aqui que eu vi um erro aqui, eu queria aplicar nesta noite. E a Bíblia diz assim: portanto. A palavra portanto eu descobri no português que é uma palavra de conclusão e não de introdução. Então a iniciação do capítulo de número 12 está errada, a começar com a palavra portanto. Ela é uma palavra de conclusão. É como se Paulo escrevesse uma carta assim: Djalma, eu estou indo te visitar, prepara aquele feijoada que a sua esposa sabe fazer, prepara aquele mousse. Portanto, começa a fechar a carta. Então esse portanto aqui está dividido no lugar errado, e vamos descobrir qual é essa nuvem de testemunha. Existem muitos erros que aprendemos, existe muita interpretação que até hoje a gente acredita e sai pregando por aí, e muitas pessoas saem também acreditando e aquilo se propaga. Por exemplo, um erro que existe de interpretação, eu aprendi desde o dia 9 de março de 2004, lá na Assembleia do Barreiro. Alguém pregou lá, não sei quem, mas eu lembro da mensagem, pregou lá dizendo que o sacerdote, quando entrava no Santo dos Santos para sacrificar, ele entrava amarrado com uma corda na cintura. Se porventura esse sacerdote morresse, alguém puxava ele pela corda, pegava o urim, o tumim, lançava-se a sorte, Deus escolhia outro, colocava outro sacerdote no lugar. E eu vim descobrir que esta corda não existe, nunca existiu e jamais existirá. Alguém entendeu que existe essa corda? Eu desafio alguém me provar que existe essa corda na cintura do sacerdote. Quer ver outra coisa que a gente aprendeu errado? Alguém prega por aí dizendo que Paulo caiu do cavalo. Não existe isso na Bíblia. E a gente aprende e sai pregando por aí dizendo que Paulo caiu do cavalo. Leia o texto, não está assim no texto. Quer ver outra coisa? Alguém prega por aí dizendo que Jesus mudou o nome de Paulo. E Jesus não mudou o nome de Paulo, não está escrito na palavra. Paulo é como se fosse dessa forma, em cada localidade, em cada região é o mesmo nome, só muda a pronúncia. Por exemplo, aqui no Brasil João é João, nos Estados Unidos é John, aleluia. Aqui no Brasil é José, lá é Joseph ou Iosef. Glória ao bendito nome de Jesus Cristo. Então quando eu me deparei com isto aqui, eu resolvi estudar o que é nuvem de testemunha. Eu descobri desde pequeno, do início, do nascimento da minha fé, que a nuvem de testemunha são os ímpios que andam ao nosso redor apontando com o dedo. O pastor Manuel, o saudoso Manuel, ele gritava para mim assim: olha, não ande errado, não tropece, não dê maus testemunhos, porque a nuvem de testemunha que está ao seu redor vai apontar. Não é assim que você é crente? Não é assim que você aprendeu? Eu aprendi assim, muita gente também aprendeu assim, e eu fui estudar e descobri que a nuvem de testemunha não é demônios e também não são os ímpios que estão de perto para nos acusar. Glória ao nome de
Jesus, olhe para a sua Bíblia e vamos descobrir hoje quem é essa nuvem de testemunha. Para a gente entender, olhe para cá para você entender o negócio. Para a gente entender um texto, é necessário a gente ler o contexto daquele texto, para a sua interpretação não virar pretexto. Então, se você voltar um pouquinho, você vai entender o que eu entendi. Capítulo de número 11, versículo de número 30 a seguir, está dizendo assim, versículo 31, 32, melhor dizendo: e que direis mais? Vírgula não, interrogação. Se você pegar o capítulo de número 11, você vai ver a listagem de quem venceu pela fé, de quem viveu pela fé, de quem alcançou vitória pela fé, deixaram um legado. E quando chega no versículo 32, o escritor diz assim: e que direis mais? Certamente me faltará o tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram a promessa, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alçar superior ressurreição, outros experimentaram escárnios e açoites, e até algumas das prisões, foram apedrejados, foram tentados, foram cerrados pelo meio, foram mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, embora tendo recebido bom testemunho pela fé, contudo não alcançaram a promessa. Deus havia prometido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Portanto, visto que nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Quem é essa nuvem de testemunha? Responda para mim, biblicamente, você acabou de ler, quem é essa nuvem de testemunha? Não é os ímpios, não são demônios. A Bíblia diz pela boca de Jesus: vós ser-me-eis as minhas testemunhas. A palavra testemunha no seu original do grego quer dizer os mártires, aqueles que sofreram, que padeceram, que enfrentaram prisão, que foi cerrado ao meio. Esses é as testemunhas. Deus lhe chamou para ser testemunha dele, não lhe chamou para viver debaixo de água, sombra fresca. Deus lhe chamou para ser mártir. É como se fosse assim uma alegoria. O escritor está dizendo aqui uma alegoria. É como se houvesse um estádio olímpico e você está ali prestes a dar partida da sua carreira, e na arquibancada está Gideão, Sansão, Pedro, Paulo, João, Apolo, Lucas, os discípulos, os apóstolos, aqueles que vieram antes de nós. E ele está de pé dizendo assim: vai, Jairo, levanta daí, eu passei por isso aí, o que tu está passando você vai conseguir, você vai alcançar. É isto que a Bíblia está dizendo. Existe uma nuvem de testemunha. Os céus é testemunha da dificuldade que você enfrenta, mas ele para nesta noite, está de pé. Vai, campeão! Segue avante! Vai, campeão! Deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O pastor está aqui em cima pregando. Faz o apelo. Você levanta a mão, aceita Jesus, dá-se início à sua carreira. Uma carreira lhe foi proposta. E toda a carreira ela é dividida em 3 partes. Quais são elas? Início, meio e fim. No início, você é impulsionado. Vai! Ninguém ora mais do que o novo convertido. Ninguém lê mais Bíblia do que o novo convertido.
Ninguém evangeliza mais do que o novo convertido. Ele está empolgado, está impulsionado por uma chamada que arde no peito. E ele vai. Oh, glória ao nome de Jesus. No meio, a carreira começa a travar. No meio, o barquinho está andando. No meio, aí vem o vento forte. Aí vem a tempestade. Aí vem as pedradas. Aí vem as calúnias. No meio, oh glória. Abacuque disse: Senhor, aviva a tua obra. No final, não. No início, não. No meio. Deus, revela-me pela sua palavra que aqui tem. A palavra que está sendo pregada aqui não é para quem ficou em casa. Deus fala com quem está aqui. Se você chegou aqui nesta noite, Deus quer consolar. Deus quer te renovar nesta noite, porque tu já chegou no meio da caminhada e não pode parar. Eu sei que fazer isso aqui é um pouco difícil, porque a gente está no meio de homens, e homens é mais um pouco reservado, mas eu quero que você desse a mão de amigo para a pessoa que está do teu lado e dissesse assim: aguenta firme, campeão, aguenta firme, o final da carreira está logo ali, a chegada está logo ali, Deus vai fazer você chegar. Versículo 2, olha para a Bíblia, vamos comer a Bíblia. Está dizendo assim: olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olha para cá, Jesus é a linha de chegada para o teu sucesso. Eu vou repetir: Jesus é a linha de chegada para o teu sucesso. Oh, glória. O escritor de Hebreus diz assim: olhando firmemente. Quem olha firmemente não desvia nem para a direita, nem para a esquerda. Pode vir calúnia, você está olhando firmemente. Pode vir tempestade, você está olhando firmemente. Pode vir prova, você está olhando firmemente. Oh, glória ao nome de Jesus. E quando você olha firmemente, quem está lá na ponta? Jesus de braço aberto dizendo: vem, 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 vem. É Macassai, de Aurélia, Sérgia. Pode chorar mesmo, irmão. Tem uma música aí no mundo que diz que homem não chora, aqui chora, ô glória. Quando Jesus começa a apertar o coração, falar pela palavra, aqui chora, deixa de orgulho. Jesus está falando contigo que Ele não te abandonou, Ele não te larga por nada. Os olhos dele estão fitos em você, rapaz. É no meio que a caminhada começa a apertar. Eu disse para Jesus que ia ser fiel a esta palavra. Porque tem alguns pregadores que eu conheço que já falou para mim, já confessou, que vai com a palavra, mas quando chegar lá o clima do culto está favorável, ele muda a mensagem, fogo, brasa, unção. Eu disse: não, Jesus, eu quero ser fiel a esta palavra. Ainda que um ou dois dê glória, mas eu vou ser fiel a esta palavra. Eu ia pregar uma outra palavra, mas eu vou lhe falar o que Jesus colocou no meu coração, oh glória. Deus disse para o povo de Israel: caminha, dá volta no muro, oh glória. Primeiro dia, alegre todo mundo. Segundo dia, alegre todo mundo. No sétimo dia, aí é que o caldo engrossa. Leia Flávio Josefo, aplicação deste texto de Josué capítulo 6, você vai ver que pele se soltava no meio do caminho, oh glória, unhas ficou para trás, pessoas não conseguiam mais caminhar, eles começaram a rastejar, e o seu companheiro que estava do lado dizia assim: se eu vou chegar, você chega também, me dá cá o teu braço, rapaz, se eu vou chegar, você vai também. Oh, rapacalabaia, Sérgia, urabá, tem alguém do teu lado aí que você está aí cultuando a Deus, oh glória, Ele vai chegar com você lá em cima. Existe a linha de chegada e você não vai ficar para trás.
Levante a mãozinha para cima para glorificar. O labandora carababia sai. Elias, me fale quem foi o pai de Elias. Me fale quem foi a mãe. Profeta anônimo, de pai e de mãe. Só lembramos de Tisbe, a cidade pior que existia na sua época. Mas Deus levantou alguém para marcar sua geração. E no meio da sua caminhada, caverna. Oh glória. No meio da caminhada, no meio do ministério, no ápice do ministério, caverna. Triste. Eu conheço duas orações melancólicas na Bíblia, Elias e Jeremias. Pediram a morte da baixa, pedindo para retroceder. Elias, Deus mandou pão e água e disse: come e bebe, porque grande é a tua caminhada. Fala para o irmão que está do teu lado: vai, come pão nesta noite, bebe água nesta noite, porque grande é a tua caminhada. Oh glória. Aí você se pergunta: mas Elias tinha crédito com Deus. Elias poderia pedir um prato de churrasco, um feijão tropeiro, mas Deus não dá o que precisamos, o que nós queremos. Deus dá o que precisamos e o que necessitamos. Então pão e água no deserto é necessário. Então se Deus trouxe hoje aqui para você comer pão e água, coma pão, beba água e vá. Olimpíadas de Los Angeles, 1984, um ano depois que eu nasci. Olimpíadas. A partida deu, se quiser pesquisar no YouTube, pode pesquisar depois. A partida deu sinistro, o cara tirou para cima, pá! E o povo correu, deu 10 voltas no estádio olímpico, depois saíram pelo percurso dentro de Los Angeles. As Olimpíadas, ela é marcada por 3 vencedores. Quais são eles? A premiação: ouro, prata e bronze. Amém. Nós não sabemos quem chega por último. A gente só lembra, só fixa na nossa memória quem ganhou ouro, prata e bronze. Mas nessa Olimpíada de 1984, ninguém lembra quem foi que ganhou o ouro, quem ganhou a prata e quem ganhou o bronze. Mas quem chegou por último, todo mundo lembra. Gabriele Anderson. Pode pesquisar depois. Se quiser anotar, pode anotar. Gabriele Anderson. Você já viu reportagem de uma mulher que chega no estádio olímpico, assim, tempo de cair? Chegou o primeiro, chegou o segundo, chegou o terceiro, todo mundo chegou. E o estádio olímpico sentiu falta dela, porque era bastante conhecida na sua cidade. E ninguém arredou o pé, ninguém comemorou enquanto ela não chegava. Depois de 1 hora, a mulher cruza a entrada do estádio. Quando ela vai entrando, o seu sistema nervoso entrou em colapso. Ela fazia os movimentos sem pensar. Sua perna mexia para um lado, seu braço prendia para o outro. E ela, em tempo de parar, mas ela não desistiu, oh glória. O estádio se levantou, a nuvem de testemunha. Quem estava testemunhando aquele momento se levantou e começou a aplaudir. O pai correu para tentar ajudar. Ela disse: sai, pai, porque a minha chegada é minha, não é sua, oh glória. E quando ela foi, os paramédicos correu também para a maca. Ela disse: ninguém se aproxima, se eu sair eu vou chegar, oh glória. Teve um momento que ela caiu, ela se rastejou, mas levantou depois e disse: eu vou chegar. Eu não sei como é que está a sua caminhada. Mas Deus te trouxe aqui nesta noite para lhe dizer que quem está lá na frente não é uma medalha de ouro te esperando, não é uma medalha de prata te esperando, nem bronze. Quem está lá na frente é o autor e consumador da tua fé. Ele está lá de braço aberto dizendo: vem Edivaldo, vem Adriel, vem Djalma, vem Nilton, vem Jairo. Não desista não, não olhe para o lado não, pelo amor de Deus. Não pare para dar ouvido a ninguém, siga em frente, rapaz, vai em frente.
Só tem um. Eu ouvi pessoas dizendo na minha cara: o teu fogo é fogo de palha. Na minha cara, o teu fogo é fogo de palha, rapaz. Vai se apagar daqui a pouco. Oh, glória a Jesus. Eu entendi a palavra. Dificuldade não é obstáculo para você parar. Dificuldade é oportunidade divina que Deus lhe dá para você chegar e vencer. E mostrar para quem está torcendo que você vai parar. Você chegar lá do outro lado e o nome dele ser glorificado. Você não vai parar. Você não vai desistir. E oh glória ao nome de Jesus. Lá naquela época existia cultura, que existia fantasma. Tem ali um bacharel em teologia. Sabe do que eu estou falando, irmão Jadson? Lá da cultura dizia que existia fantasma naquela época. E de repente, quando vem aquela luz, fulgura, andando por cima das águas, alguém diz: é um fantasma. Não, é que aquilo que vem lá no céu é o bicho. Não. Oh glória, daqui a pouco quando Jesus fala: sou eu. A voz percorre pelo ouvido de Pedro assim: Senhor, se é tu, manda eu ir contigo. Pedro, Jesus disse: vem. E Pedro começou a andar por cima das águas. Mas afundou. Mas andou. Mas fracassou. Mas andou. Só conheço duas pessoas que andou por cima das águas: Jesus e Pedro. Mais ninguém. Ah, Marlon, mas foi um pouquinho. Mas andou. Mas afundou. Mas andou. E qual é o segredo, Marlon, para andar por cima das águas? Olhar para Jesus. Quando o vento bateu do lado esquerdo, que ele olhou para o lado, ele começou a afundar. Aqui a aplicação básica e rápida e simples: olhar para Jesus te faz você chegar do outro lado. Quem pode levantar a mão e glorificar o nome de Jesus Cristo? Se coloque de pé, porque eu quero orar por você. E amando a séria. Água. Você pode segurar na mão do seu companheiro? Glória ao nome de Jesus. Feche os seus olhos. Eu aprendi com a Bíblia e com Deus que a unção dele é transitória, passa de um para o outro. E tu és esse ponto de contato entre os céus e a terra. Eu lhe falei aqui alguns minutos atrás que Deus não lhe dá o que você quer. Deus lhe dá o que você precisa e necessita. E o que é que você está precisando e necessitando no dia de hoje? De 2018. Você está precisando de graça e de unção de Deus para caminhar mais uma milha. Feche os seus olhos. Ó Deus eterno, maravilhoso Pai que estás no céu. Foi pregada, Senhor, tua glória ao nome de Jesus. Há uma brisa aqui, Senhor, nesta casa, que queima do púlpito até a portaria desta igreja. Já tem pessoas de joelhos, Senhor, porque se entendeu a tua palavra. Ó Deus, começa a passear no meio desses senhores. Meu Deus, são senhores conservadores e até mesmo às vezes insensíveis à tua palavra. Mas Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, neste lugar, tu tem liberdade para passear no meio desses senhores. Eu quero ministrar, Senhor, a tua graça, a tua unção sobre a vida de cada um. Deus, eu não sei se ele está no meio, eu não sei se ele está no começo nem no fim,
Mas Deus, eu te peço a unção redobrada do teu Espírito sobre cada cabeça aqui nesta noite. Começa a colocar água, começa a colocar pão. Aproveita e derrama azeite sobre a vida deles, Senhor. Que eles comecem a falar em línguas estranhas, que eles comecem a ser batizados com o teu Espírito, que eles comecem a ser renovados pelo Espírito, que eles comecem a ser cheios. Vai! Abre a boca, aumenta o volume do teu glória. Jesus quer batizar, Jesus quer renovar. Adora o nome dele, porque ele está nesta casa. Ele quer pegar na tua mão e dizer: bora comigo, chegar até o fim. Abre a boca, adore, 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 adore. E a mão, oh meu Deus, que coisa linda. Filma lá, meu filho. Quantos senhores estão chorando nesta noite? O Satanás perdeu mais uma vez. Aqui homem chora, aqui profeta chora. O Espírito Santo pega na tua mão nesta noite e lhe diz: eu não te abandono, eu não te largo no meio da caminhada. Ei, líderes da Uzeadal, recebe a graça de Deus. O Espírito Santo pega na mão de vocês hoje, nesta noite, e te diz: estou contigo, vai em frente, prossegue na caminhada. A peleja é dura, mas a vitória é certa.